Eu não sou radical com alimentação. Tu nunca vai me dizer assim, ó, tem que comer só isso. Só isso. Não, não sou. Porque eu penso assim, ó, inflamação aguda é algo bom, certo? Você machucou, inflamação aguda. Eu operei um paciente, inflamação aguda. Ingeriu alguma coisa ruim, inflamação aguda. Chega lá, os tecidos produzem, liberam citocinas, que vai lá e Resolve. resolve o problema. Regenera. E só que se você ficar inflamando continuamente, inflamação crônica, aí vai produzir muito radical livre e não vai ter tanto antioxidante para poder bloquear esse radical livre. Aí isso aí chama-se estresse oxidativo, que é o que gera obesidade, hipertensão, diabetes, isso aqui. E na verdade, alimentos, eles são inflamatórios. Só que pensa comigo assim, ó, por que eu não sou radical? Por um motivo. Se tu for comer de vez em quando, tu vai gerar uma inflamação aguda, Sim, não crônica. não crônica. Não pode nunca comer isso aí. Respeito os meus colegas e amigos pessoais que são só assim. Mas tu ficar todos os dias consumindo alimento inflamatório, vai ficar com essa cascata inflamatória sempre ativada, citocina sempre produzindo, e aí vai acabar dando dano no tecido que nós chamamos do estresse oxidativo, que é o que gera obesidade, diabetes, problema hematológico, Adoecimento problemas de geral. pele. Eu fiz uma live agora há pouco com uma colega que é expert em parte de pele, falando sobre psoríase, acne, tudo relacionado com o eixo intestino-pele, né? Exatamente. Por causa do intestino permeável. Né? Então, na verdade, assim, ó, como que eu trato disbiose? Como é que eu trato a disbiose? De várias maneiras. Primeiro, diminui alimentos inflamatórios. O que realmente é alimento inflamatório? Vamos lá. Açúcar em grande quantidade. Vou contar aqui, ó, eu adoro um chocolatinho. Nunca contei isso aqui. Adoro. Tá? Eu tenho que confessar. Tá? Mas assim, ó, eu como esporadicamente. Para não gerar a minha inflamação crônica diária. Pensem nisso a partir de hoje. Tá? Açúcar em grande quantidade. Glúten, farináceos, você consumir diariamente. Tá? Outro detalhe aqui, ó. Cuidado com gordura trans. Realmente é inflamatório. A maioria dos sorvetes tem muita gordura trans. Tá? Biscoitinho, bolachinha recheada, salgadinho que tá os pais dando para as crianças, isso aí. E as crianças estão se inflamando desde a adolescência, tá? Macarrão instantâneo, embutidos, cuidado, pessoal, a peito de peru é embutido, tá? Eu vi o pessoal falando como se fosse uma coisa muito saudável. Saudável. Eu não tô dizendo que não pode consumir. Eu já disse que eu não sou radical, mas peito de peru, ele é embutido. Ele é embutido, tá? Como mortadela, como salame, como isso aqui, né? Então, primeira coisa, diminui alimento inflamatório. Segundo detalhe, repõe ômega 3. O ômega 3, ele age diretamente na nossa imunidade, e a imunidade, hoje em dia, tu tem que lembrar de intestino. Então, juntamente com as células inflamatórias do intestino, tem umas células que é bem desconhecida. Mas aí esse ômega 3 para o intestino, ele é mais DHA ou mais... EPA. EPA. Vou te explicar. Tem umas células no intestino que é bem pouco conhecido pela maior parte dos colegas que não lidam com a área, chama-se TH17. TH17 é uma célula anti-inflamatória. Nós temos que... Se tu tiver a tua microbiota sadia, essa célula tá alta. Tá alta. E tem um filo é que nem o HDL. Tem que estar alto para estar bom. TH17 tem que estar alto. Que nem, por exemplo, fala sobre esses probióticos. Todo mundo já ouviu falar em lactobacilos, bifidobactério. Só que tem um filo que pouca gente fala. Chama-se Akkermansia mucinifila. Akkermansia mucinifila. É ela que controla a permeabilidade do intestino. Quando a nossa flora intestinal está sadia, ela tem que manter entre 3 a 5% de tudo que tem no nosso intestino. E quando está doente, ela fica com menos de 1%. Tanto que começou aí os estudos de quem tem psoríase tem problema com esse filo. Quem tem problema com acne, com rosácea, com dermatite seborreica, tem a ver com esse filo, né? Então, porque ela está baixa, aumenta a permeabilidade intestinal, aí entra substâncias tóxicas para a corrente sanguínea, tipo cresol, fenol, e isso aí acabando até mesmo com a pele. Sim. Barreira placentar, a pessoa tem baixa hidratação, creatinização, envelhecimento precoce. Então, com a enzima, ômega 3, como é que eu reponho ele? Eu reponho assim, ó, dose mínima, 1.200 por dia, somando DHA com EPA, de preferência EPA elevado. Porque hoje em dia tu consegue já dizer, Exatamente. né? Se for DHA, até para falar um pouco de ciência,
Quando o DH está mais elevado, a teu foco mais é cerebral, é cognitivo, cerebral, né? exatamente. EPA elevado é mais anti-inflamatório. inflamatório, mais a parte de coração, mais parte Exatamente. vascular, né? Mas para a parte do teu intestino, se tu puder ter um pouquinho mais de EPA, mas o meu ômega 3 não é tão bom. Tudo bem, tu utilizando uma marca confiável, ok, mesmo que não seja essa proporção muito maior. Uhum. Outra coisa que eu utilizo e gosto muito, seria um outro podcast só para nós conversar sobre suplementos, glutamina. Glutamina, maravilhosa. A glutamina, ele é um aminoácido não essencial. Às vezes as pessoas não entendem o que quer dizer não essencial. Não essencial é quando o nosso corpo produz. As pessoas acham não essencial, acho que não é importante. É um terminologia médica, não essencial, o corpo produz. Só que nós não conseguimos produzir na quantidade necessária. correta. O que são suplementos? São remédios? Não. É aquilo que o teu corpo não consegue mais produzir e nós não conseguimos repor, às vezes, só com a alimentação. E a glutamina, ela tem vários benefícios, mas o principal deles, ela fecha essa permeabilidade intestinal, esses leaky gut, ela fecha e não deixa que essas toxinas, essas bactérias entrem por isso aqui. Ela é como se fosse um cimento dessas células do intestino delgado, os enterócitos. Então, glutamina, outro detalhe para prevenção de disbiose. Estudos sugerem que corrida 3 vezes por semana de 32 minutos. Olha que loucura, 32 minutos. Né? E tu sabe, eu sou muito... sempre o pessoal da minha família sempre brinca muito comigo porque eu sou cheio de horário, sabe? Eu me acordo às 6h44. Eu sempre fui a minha vida toda assim. E esse dos 32 minutos eu gostei, porque o estudo mostrou 32 minutos, 3 vezes por semana, ou no mínimo 5 vezes por semana, caminhada de 30 minutos. Os meus pacientes, é a regra, caminhadas diárias, 30 minutos, para quem não pode fazer outro tipo de atividade física. Aí faz musculação, mas tu tem que ter a tua atividade aeróbica, porque isso aqui ajuda para a parte do teu intestino, para tua desbiose, tá? Outro detalhe, eu reponho, sim, probióticos, porque eu tô sendo enfático, assim, porque eu já vi alguns colegas dizendo assim, ó, isso aqui é uma discussão da especialidade. Se tu cuidar só a tua alimentação e os teus hábitos, não precisa. Na verdade, não é assim. Eu tenho um vídeo que eu falo assim, ó, porque eu uso probióticos diariamente, eu utilizo há 12 anos probióticos. A minha vida mudou depois de organizar isso aqui. Só que, qual é o problema dos probióticos? Tá todo mundo mexendo com isso. Eu vejo umas receitas assim, ó. Sabe o que o pessoal acha que é bonito? Vou te mostrar umas receitas que eu recebo lá, de tudo que é lugar desse mundão. Lactobacillus acidófilos. Eu vou colocar 2 bilhões. Tô dando exemplo, um médico, ou um nutricionista, ou 2 bilhões. Vou colocar lactobacillus helvéticos 1 bilhão, o raminosos 4 bilhões, vou colocar o bifidobacterium lactis mais 4. Doutor, deu 20 bilhões. Pessoal, tem muitos aí que se inativam um com o outro. Exatamente. Aí é jogar dinheiro fora. Jogar dinheiro fora. É uma ciência prescrever probióticos, tá? Uma coisa que eu vou dar uma dica para vocês agora que é minha. Isso aqui é dica de dentro de consultório, tá? Eu não prescrevo probiótico manipulado. Segredinho meu, de roda pele e consultório, que eu só conto lá dentro. Tô contando aqui. Pela primeira vez tô falando isso aqui. Nunca falei em público. Por quê? Primeiro, e eu não defendo indústria farmacêutica, né? Bem pelo contrário. Eu tenho muitos meus quês com indústria farmacêutica, com algumas coisas, né? Você é a favor do paciente. Sou a favor do paciente. Eu sempre falo isso. É difícil tu saber que forma que foi... Lembra que probiótico nós estamos falando de... Vamos chamar bactérias, porque 90% das bactérias são bactérias vivas que você está ingerindo para dentro, tá? Como é que foi levado até a farmácia de manipulação? Como é que é acondimentado? Como é que tu faz essa mistura? E essas grandes multinacionais conseguem fazer uma mistura de probióticos muito mais bem estabilizadas do que a farmácia. Do que em relação à pressão, à umidade. E ali tem, por exemplo, eu digo, o pessoal me diz, estou usando lactobacillus raminosos. Mas eu digo, mas qual tipo? É o HN001? Mas tem. Isso que é a ciência da coisa. Então, tem probióticos bem específicos, bons, e eu reponho sim nos meus pacientes. E, obviamente, uso de pré-bióticos. O que é o pré-biótico? É a fibra. Exatamente. É uma saladinha. Né? É um legumezinho. O probiótico é a bactéria viva que tu coloca. Exatamente. E o pré-biótico é o alimento, eu digo que é o banquete que tu dá para as bactérias boas se multiplicarem e elas crescerem e não dar desbiose, que é o invertido, né? Então, é também, sim, adequado, mas eu gosto de repor aí, de todo esse tratamento,
colocar probiótico também na jogada. Isso aí. Esse é o modo que eu abordo pessoas que têm desbiose, Pré tudo isso. e as Pré. fibras e Ah. o probiótico. Probiótico, ômega 3, prebiótico. ômega 3, Uhum, glutamina, perfeito. atividade E física. tem isso aí. bons probióticos de indústria? Tem Tem. ótimos. Tá. Tem ótimos. Tá. E outra coisa que eu já vou te falar, porque eu tenho um público muito grande que mora nos Estados Unidos e no Canadá. Eles adoram me mandar fotos de lá. Esse probiótico tem 100 bilhões. 30. No Brasil, o máximo pode ir 25 bilhões, tá? Aham. Chegou agora no mercado. Faz Aham. uns 3, 4 meses. O máximo que tirar 20 bilhões, agora já tem um de 25 bilhões. Não precisa tanto, pessoal. Não precisa tanto, né? Nem sempre o mais é mais. Às vezes o mais é menos, né? Exatamente. Então, às vezes, tu utilizando umas boas cepas, umas 2, 3 cepas, numa quantidade adequada, está ótimo Perfeito. para poder fazer. Então, nós temos sim no Brasil, nós temos bons bons probióticos com as cepas bem estudadas, tanto que não é tão fácil uma indústria farmacêutica fazer, fazer, produzir. por exemplo. Tem que ter tecnologia. Tanto que essas indústrias agora de suplementos, que está cada vez crescendo mais, né? Eles não podem fazer probióticos. Inclusive, teve uma indústria desses suplementos que entrou em contato comigo, que queria saber, para me dizer para eles, diga quais os probióticos são os melhores para a gente poder fazer. E eu disse, pode te informar, tu não vai conseguir. Ele me mandou mensagem, olha, realmente trancou nisso aqui. Não é permitido pela Anvisa. Porque se você não tiver as condições Tu está lidando com micro-organismos vivos. vivos, Vivos ali. exatamente.